A teologia do santuário está na base da doutrina do juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e no canal do Ricardo Oliveira. E agora nós vamos começar a entrar nos tópicos bíblicos ao redor do tema da doutrina do juízo investigativo de uma forma um pouco mais profunda. Então agora nós vamos passear pela Bíblia em busca das questões fundamentais da fé adventista para responder àqueles que afirmam que a fé adventista não tem base bíblica para suas conclusões em torno do tema do juízo investigativo. Ocorre que antes da gente falar de uma forma mais detalhada do processo do juízo investigativo, é importante a gente falar daquilo que está na base desta compreensão, que é a doutrina do santuário, de uma forma um pouco mais ampla e mais profunda. Então vamos contextualizar. O povo foi tirado da terra do Egito com mão poderosa, com milagres, e Deus os levou até o Monte Sinai, e ali lhes deu os 10 mandamentos, e ali lhes deu o santuário. Logo depois da descrição dos 10 mandamentos em Êxodo 20, em Êxodo 25 a gente lê as palavras no verso 8. E me farão um santuário para que eu, Deus, possa habitar no meio deles. Então tudo isso sugere para nós uma questão muito interessante. Primeiro de tudo, Deus redime Israel da escravidão. Inclusive o Êxodo é um grande símbolo, da própria experiência da salvação, passando pelo Mar Vermelho, o batismo. O Novo Testamento vai falar um pouco desse simbolismo, e o Antigo Testamento inteiro vai refletir a respeito da experiência do Êxodo e vai louvar a Deus pela experiência do Êxodo. E o que acontece? Depois do Êxodo, depois que Deus dá os 10 mandamentos, Deus dá o santuário, demonstrando que a redenção, a salvação, a experiência com Deus, ela precede tudo aquilo que o santuário vai simbolizar em termos de redenção, aliança, comunhão e adoração a Deus, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, tá bom? Então, de alguma maneira, toda a teologia do santuário tem como pano de fundo esta obra salvífica de Deus para salvar o povo da escravidão, e aí um grande símbolo da escravidão, do pecado. E agora Deus estabelece um santuário, e esse santuário ele tem uma teologia ampla e profunda por detrás dele, tá? Primeiro de tudo, o santuário é um lugar de encontro entre as pessoas e Deus, entre o adorador e o ser adorado, entre o pecador e o Deus santo. E aí vai ser necessária a mediação do sangue aí para resolver esta incongruência entre o pecador e o ser santo sem pecado, tá? Mas acima de tudo, então, o santuário é descrito como um lugar de comunhão, de encontro com Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Êxodo capítulo 40, versículo 32, a Bíblia diz o que para nós? Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e pés quando entravam na tenda da congregação e se chegavam ao altar segundo o Senhor ordenara a Moisés. Como é que o santuário aqui é chamado? De tenda da congregação, tenda onde as pessoas se reúnem, diante de Deus. Então essa é um pouco aí da teologia do santuário, um lugar de encontro com Deus. E esse é um ponto muito importante na teologia do livro do Êxodo, ok? Então, quando Deus apareceu lá para Faraó, enfim, para Moisés, falou que ia tirar o povo ali da terra do Egito, e foi o encontro deles para que eles preparassem uma festa no deserto, e aí reuniu eles em torno do Monte Sinai, e o Monte Sinai naquele momento se torna uma espécie de santuário. Isso é uma coisa bem interessante, já é a primeira manifestação do santuário, ele é cercado, animais e pessoas não podem entrar ali, tem fogo da glória de Deus ali, inclusive o Salmo 68, versículo 17 diz, no meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário.
Então o Sinai já se torna esse santuário e Deus revela ali a sua glória, os seus mandamentos, a sua palavra, a sua lei, as suas direções para o povo. E aí a gente entra no segundo aspecto do que é o santuário. O santuário, dentro da mentalidade bíblica, é o centro da revelação divina. Então, inicialmente, Deus se revela no Sinai, tá bom? Revela a sua glória, a sua presença. Veja, por exemplo, Êxodo 24, versos 16 e 17. A Bíblia diz assim: "E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte, aos olhos dos filhos de Israel." Então, existe aqui uma revelação, Deus está se revelando no Monte Sinai. Aí o que acontece um pouco adiante no livro do Êxodo? A gente tem uma experiência onde esta glória que inicialmente estava no Monte Sinai, agora estará no santuário. Então, a gente tem aqui Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35, a Bíblia diz assim: "Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo." Então aquela glória de Deus que inicialmente se manifestou no Monte Sinai, agora estava sobre o tabernáculo de Deus. Esse é o lugar da revelação de Deus, da presença especial e particular de Deus. E ali toda a questão do mistério da existência e da presença divina, né? Interessante que como eles não podiam entrar no santuário, a gente percebe que existe um certo aspecto da existência de Deus, da pessoa de Deus, ao qual a gente não tem acesso. Deus é transcendente. Ao mesmo tempo, os filhos de Israel viam aquele glória, aquele fogo, aquela coisa, de maneira que Deus pode se manifestar na realidade, na história e etc. Então Deus também é imanente, está presente. E o santuário explica então esse lugar da revelação de Deus como transcendente, que ninguém pode ver, e como Deus imanente, a quem a gente pode ter acesso pela sua graça e etc. Veja que é interessante, é de dentro do santuário do Sinai que Deus revela os 10 mandamentos, e depois, segundo Êxodo 25, verso 22, nós teremos ali, entre os querubins, dentro do santuário, a Arca do Testemunho, que ali continha os 10 mandamentos ali dentro, né? Então, os 10 mandamentos estavam dentro do santuário de Israel, onde Deus revela ali a sua lei, a sua vontade, a sua presença e etc, tá bom? Naturalmente, toda a teologia do Antigo Testamento diz que Deus também era Deus fora dos limites de Israel, tá bom? Então o santuário não era uma prisão de Deus onde ele morava só ali em lugar mais nenhum, né? Salomão vai dizer que nem o céu do céu vai poder conter a Deus, muito bem o santuário que Salomão, iria construir, tá bom? Então, a questão da teologia do santuário é muito clara na Bíblia, muito interessante, muito profunda, inclusive revela um pouco dessa coisa sobrenatural e do milagre da presença de Deus no contexto do Êxodo do Antigo Testamento. Além disso tudo, o santuário é um lugar de adoração. A Bíblia fala claramente em relação a isso. Vamos dar uma olhada, por exemplo, Salmo 68, versos 24 a 26. "Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Cantores iam adiante atrás os tocadores de instrumentos de corda, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel." Então, no contexto do santuário, toda esta cena de louvor, de adoração, de reconhecimento, de agradecimento. E naturalmente também tinha todo o lado das pessoas irem confessar os seus pecados, se arrependerem, buscarem justificação e salvação e perdão, como também aconteciam nos rituais do santuário, segundo o Salmo 32, segundo o Salmo 24, onde tudo isso também é muito presente na palavra de Deus, ok? Um outro aspecto importante da gente entender sobre o santuário, que vai fundamentar a doutrina do juízo investigativo, é que o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, tá bom?
Lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, se diz que o santuário deveria ser construído de acordo com o modelo do tabernáculo, e no verso 40 do capítulo 25, de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então o que acontece? Existe um modelo através do qual Moisés ganhou instrução para construir os móveis e todas as disposições do santuário celestial, mais ou menos de acordo com os desenhos assim, que são clássicos e famosos em relação aos móveis e toda a estrutura do santuário, ok? E tudo isso foi revelado para Moisés de acordo com um modelo, o modelo que foi mostrado para ele no monte, tá bom? Então o que acontece? Diante disso, nós entendemos que o modelo que foi mostrado para Moisés era uma cópia, um modelo do santuário celestial. Então o tabernáculo de Israel, ele era então uma forma de atingir o tabernáculo celestial onde Deus habita. E aqui as coisas começam a ficar muito interessantes. Porque lembra que Deus pediu para construir um santuário para ele habitar no meio do povo. Agora, onde é que Deus habita, assim, pelo menos de uma forma especial? Pai nosso que estás nos céus, ok? Assim Jesus ensinou, assim ensina a teologia bíblica. Então, este santuário criado na terra para Deus habitar na terra era uma cópia do santuário do céu, onde Deus habita, ok? E a palavra de Deus é muito clara em relação a esse tipo de coisa, de forma bastante evidente, tá bom? Essa coisa do modelo do santuário é a palavra hebraica tabnit. E ela é usada para designar um modelo, uma planta de um edifício, uma imagem, uma figura ou uma réplica de algo que você quer demonstrar, tá bom? Então o santuário da terra era esta imagem, este modelo, esta réplica que Deus gostaria de replicar na terra, que simbolizava, na verdade, as realidades do céu. Então o que acontece? Todo o Antigo Testamento ele dá testemunho que por detrás da existência do santuário terrestre existia um santuário celestial. E a Bíblia fala positivamente a respeito da existência desse santuário. Vamos dar uma lida, por exemplo, em alguns textos interessantes. Vamos aqui para o Salmo de número 11, versículo de número 4, onde a Bíblia diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Aqui você vai começar a ver a teologia do juízo investigativo no santuário celestial começar a ficar um pouco mais delineada claramente na Bíblia. Onde é que Deus está? No santo templo. Onde é que é o santo templo? No céu. E o que Deus faz lá? Com os seus olhos ele sonda os filhos dos homens, né? Então, este tipo de imagem claramente bíblica vai fundamentar lá na frente a doutrina do juízo investigativo, da doutrina do juízo a partir do santuário, ok? Que mais? Salmo 33, versos 13 e 14 também fala alguma coisa nessa direção. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. E aí a gente vê a conexão entre o céu e a terra. Deus olha do céu, do seu santuário, do seu trono e etc. E ele vê o quê? Os homens na terra e etc. E aí já existe toda uma relação entre o santuário, céu e santuário, terra. Muito bacana, tá bom? Salmo 102, verso 19. E vamos ver o que mais se diz aqui a respeito deste tema. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde o céu, baixou vistas à terra. Então Deus lá do céu coloca os seus olhos na terra, né? É um pouco o inverso do que a gente faz, né? A gente está com os pés na terra e os olhos no céu. E Deus está no céu olhando para a terra. E aí fazendo esta ponte, né? A escada de Jacó que toca a terra e o céu, né? A casa de Deus, etc. Aí também temos aqui o Salmo 113, versos 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então a gente percebe que
que Deus é descrito claramente como alguém que mora no santuário da terra, no santuário do céu, e naturalmente também habita no santuário da terra, porque é para isso que foi criado o santuário da terra, para que ele possa habitar no meio do povo. É interessante que essa questão do tabernáculo ela vai ser usada para dizer que Cristo se fez homem, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós e tabernaculou entre nós. E aí a pessoa de Cristo, muito, muito interessante também. E aí a gente começa a perceber que a coisa está tomando uma forma um pouco mais clara a partir da palavra de Deus, ok? O que mais? Em muitos contextos a Bíblia fala do santo templo de Deus, Miqueias 1, verso 2, Abacuque 2, verso 20, fala do templo, né? 2 Samuel 22, verso 7, do santuário, Salmo 60, verso 6, da sua morada ou do seu lugar, Miqueias 1, verso 3, Isaías 18, verso 4. Então, são todas expressões para falar do mesmo lugar, né? É o céu, é o santo templo, é o santuário, é a morada, e etc. E Deus olha do céu, do trono, e é muito interessante a gente perceber isso, de maneira que quando a gente fala que existe um santuário no céu, nós como adventistas, por exemplo, estamos em terreno absolutamente sólido diante da linguagem e da mentalidade bíblica, ok? Acontece que o santuário da terra e o santuário do céu estavam intimamente relacionados na mente do israelita. Veja Isaías capítulo 6, né? Onde o profeta tem uma experiência extraordinária conectando o santuário da terra com o santuário do céu. E aí o querubim tira lá a brasa do altar e toca nos seus lábios, purifica o seu pecado. E a gente percebe essa mentalidade acontecendo nesta relação entre céu e terra a partir da ideia bíblica, tá bom? Uma outra coisa importante, por que o israelita acreditava que o que ele fazia no santuário da terra tinha eficácia? Porque estava conectado ao que acontecia no céu. Deus olha, Deus vê lá do santuário do céu e vê o que está acontecendo na terra. E aí o pecador se aproxima no santuário terrestre, oferece o sacrifício, pede perdão dos seus pecados, adora a Deus, louva a Deus, busca a Deus, se reúne com a congregação. Então, o tema é absolutamente bíblico, né? Não dá para dizer o contrário disso. Outra coisa interessante, Salomão, por exemplo, esteve plenamente convicto da relação entre o santuário da terra e o santuário do céu. Veja, por exemplo, alguns dos textos aí que ele escreveu que são bastante importantes dentro dessa direção. 1 Reis 8, verso 31 e 32, tá? Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar no teu altar nesta casa, ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo recair seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para retribuires segundo a sua justiça. Então o pecador vinha no santuário da terra e o Salomão esperava que Deus ouvisse do céu aquilo que estava sendo feito no santuário da terra. Porque Salomão acreditava nesta conexão do santuário da terra em relação ao santuário do céu. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, segundo a própria Bíblia. Então, perceba, existe uma correspondência funcional entre o que acontece no santuário da terra e o que acontece no santuário do céu. Naturalmente, entretanto, surgem algumas questões. O céu não é a terra. Então, por exemplo, como é que é tempo e espaço no céu? É igual tempo e espaço na terra? E aí as perguntas e polêmicas se multiplicam, tá? E a gente pode se aprofundar em outros momentos nas implicações e nas discussões a respeito da natureza do céu e da natureza da terra, mas o que não dá para negar é essa correspondência na mentalidade bíblica, e é sobre esta mentalidade que a nossa compreensão está construída, apesar das interessantes polêmicas em torno aí da linguagem bíblica, do céu, da terra e de tudo mais, ok? Beleza, vamos continuar. Uma outra coisa importante da gente entender é que se o santuário celestial serviu como modelo para a construção do santuário da terra, a gente precisa pensar nas proporções, nas relações, naquilo que é parecido e naquilo que é diferente na questão do santuário em relação à terra e ao céu. Porque Deus mostrou para Moisés um modelo do que existe no céu. E agora existe algo construído na terra.
Entretanto, naturalmente, por exemplo, uma das coisas que se pensa é que no céu não tem morte e lá no santuário da terra tinha que matar o cordeiro, o animal. Então perceba que existem limites na comparação entre o que acontecia na Terra e o que acontece de fato no céu. Mas não dá para dizer que existe uma desconexão absoluta dos fatos, ok? Dos fatos da Terra em relação ao que acontece no céu. Aí você entra em algumas questões interessantes. Como que era o santuário da Terra? Ele era dividido num compartimento santo e um santíssimo. Existiam sacrifícios e rituais relativos ao lugar santo e uma vez por ano rituais relativos ao lugar santíssimo. E de alguma maneira isso também precisa refletir alguma realidade dentro do santuário do céu, ok? De outra forma, o santuário da terra não teria um modelo que é o santuário celestial de acordo com a palavra de Deus. Aí o que acontece? As coisas começam a ficar interessantes a partir de agora, tá bom? Não sei se você está conseguindo ter atenção e se aprofundar nas questões, na sua mente, no seu coração, mas veja que coisa interessante. A partir daqui, a gente lembra que Deus pediu para fazer o santuário da terra para ele habitar no meio do povo. Só que o que acontece? Agora o povo tem que vir confessar pecado diante do santuário e matar o animal, e esse sangue tem que ser aspergido lá dentro do santuário, no lugar santo, e uma vez por ano no lugar santíssimo. E uma vez por ano esse santuário tem que ser purificado dentro do ritual do dia da expiação. Então agora o lugar onde Deus habita na terra está sendo de alguma maneira contaminado e purificado em função de derramamento de sangue, em função de pecados. E se isso tem uma relação da terra com o céu, isso acontece também no santuário do céu, pelo menos em algum sentido e de alguma forma. E este é o argumento de Hebreus 9, verso 23, que corrobora, em certa medida, um ponto fundamental da teologia adventista, que é a necessidade de purificação do santuário celestial, que diz Hebreus 9, verso 23, era necessário que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. A ideia é, como tinha que purificar a terra, o santuário da terra com sangue de animal, as próprias coisas celestiais têm que ser purificadas com sangue superior, e aí toda a ideia de que Cristo é esse Cordeiro superior, Salvador superior, que ministra em um santuário superior. E aí agora a gente começa um pouco a nossa jornada pela contribuição da carta aos Hebreus para toda esta dinâmica que a gente está trabalhando. Como adventistas, a gente sabe que muitas coisas da carta aos Hebreus são usadas contra a nossa compreensão em relação ao santuário, em relação à guarda do sábado e etc. Mas seja como for, o importante nesse momento introdutório é vocês perceberem algumas coisas importantes. Vamos lá, Hebreus 8, verso 1. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. A despeito das polêmicas se Jesus está sentado à destra de Deus desde a sua ascensão, então nada acontece em 1844 e etc. O que importa é que Cristo é o sumo sacerdote, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo no céu que o Senhor erigiu, não o homem. E aí o livro de Hebreus em outros momentos vai falar não desta criação, mas o santuário celestial, ok? Isso é muito importante para a gente entender algumas coisas legais. Por exemplo, Hebreus 9, 24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas ele entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Cristo diante de Deus no santuário celestial e não num santuário que era mera sombra e figura das coisas celestiais, que no caso era o santuário terrestre, ok? Aí uma coisa importante. Já que o santuário da terra era só uma cópia ou uma sombra do santuário celestial, na condição de cópia e sombra, naturalmente os rituais e o santuário da terra precisam ser muito bem trabalhados em função da sua relação com o santuário do céu. Por isso que a gente fala que existe uma correspondência, mas essa correspondência não é absoluta, uma vez que o céu não é idêntico à terra, tá bem?
Então a gente precisa trabalhar tudo isso, mas seja como for, na carta aos Hebreus, o santuário celestial é um lugar real, onde Cristo habita, onde Cristo ministra diante do Pai, está sentado à destra do trono da majestade no céu, realizando ali a sua obra sacerdotal. Então, por exemplo, Hebreus 7:25, né? Ali Cristo vive para sempre para interceder por eles diante de Deus. Então isso é importante, né? É Cristo ministrando diante de Deus por nós no santuário celestial. Portanto, segundo os ensinamentos do Antigo Testamento, o autor da carta aos Hebreus também crê na existência de um santuário celestial onde Cristo habita. Com o passar do tempo, a gente vai trabalhar algumas polêmicas em torno do livro de Hebreus, ok? E contra a visão adventista. Sem problema, a gente não tem medo desses argumentos. É importante entender esses argumentos. A carta aos Hebreus não reflete toda a compreensão doutrinária adventista, mas ao contrário do que alguns críticos dizem, também não refuta a visão adventista e não deve ser usado contra a visão adventista, uma vez que os contornos gerais de que existe um santuário, que esse santuário tem que ser purificado e que Cristo é o Senhor que ministra no santuário do céu, que são as convicções básicas da teologia adventista, estão em plena harmonia com o que ensina a carta aos Hebreus. Então, a partir deste amplo estudo, desta ampla perspectiva, nós fundamentamos a nossa crença no santuário celestial, onde Deus vai sondar e olhar o que acontece na terra e julgar os homens, é uma doutrina bíblica. Claro, nesse momento a gente ainda não justificou de forma mais extensa e mais explícita a ideia do juízo nesse contexto como um todo. Mas já existem indicações bíblicas suficientes que Deus do céu faz esse juízo e sonda e decide, e questões de salvação e perdição estão relacionados a este santuário no céu, cuja sombra era o santuário da terra. Estando isso claro a partir da Bíblia, estamos melhor preparados para nos aprofundar na doutrina do juízo investigativo.